Os segredos da texturização. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro. Corte sem medo e seja uma referência em cortes e cabelo. Bem-vindos à nossa semana que antecede, aliás, a semana da jornada, Corte sem medo. Hoje com um assunto riquíssimo para vocês, riquíssimo, texturização, os segredos da texturização. Preparei um material, dá uma olhada só aqui, olha lá, olha o quadro. Um material fantástico para que vocês possam compreender um pouco mais sobre esta arte que dá o acabamento, o refino, a assinatura nos cortes de cabelo. Meu nome é Paulo Bassani, cabeleireiro e educador. Eu ajudo profissionais cabeleireiras a perderem o medo da tesoura e realizar cortes de cabelo personalizados para suas clientes. Nós estamos na semana da jornada. Aula 1 e 2 liberadas. E amanhã, sexta-feira, a aula 3 será liberada. Aula 1, aula 2... Aula 3? Tu não assistiu ainda a aula 1, aula 2, aula 3? Não está inscrita na jornada? Um conteúdo riquíssimo, mas fica tranquilo. No link da bio do meu Instagram, tu pode clicar, não agora, depois dessa live. Primeiro fica aqui comigo. E se tu estás assistindo em outro momento, nesse outro momento, aproveita o vídeo até o final e depois vai lá. Clica no link da bio, assiste a aula 1, a aula 2, na sexta-feira a aula 3 será liberada. E entra para um grupo de WhatsApp, porque tem muita coisa legal que nós enviamos para quem está inscrito na Jornada Corte Sem Medo. Vocês sabem também que na semana que vem vamos dar início a uma nova turma do método Paulo Bassani de ensino para cortes de cabelo. Está preparada já para mergulhar? Ou quer botar só a pontinha do pé assim, molhar o pé? É refrescante molhar os pés. Isso eu garanto. Mas se tu mergulhar, aí é intenso. Sejam bem-vindos quem está comigo, dando boa noite. Galera, quanta gente chegando. Fica tranquila, Lisa. Tem muita informação chegando. Ah, que legal. Pessoal de Londrina. Eugênia Bassini, seja bem-vinda. Olha que nós vamos juntos nesse primeiro curso do ano, hein, Eugênia? Vou te esperar na turma, segunda-feira. Eu quero ver se tu vai ser uma das primeiras, porque a primeira que se inscrever vai ganhar... Quase falei. E as primeiras que se inscreverem vão ganhar... Quase falei de novo. Tem muita gente. Que bom que vocês estão gostando das aulas. Boa noite a todo mundo que está chegando. Dolo, seja bem-vinda. Pessoal de Minas Gerais, ótima noite, sejam bem-vindos. Bom, quando nós falamos de texturização, eu mandei um convite hoje para vocês nos grupos da jornada e anunciei também nos meus stories, que hoje eu falaria sobre texturização. A texturização ela tem uma capacidade ímpar, tá? E quem é minha aluna já sabe, porque nós compartilhamos muita informação entre colegas nas turmas e as pessoas me mandam cabelos com a texturização e sem a texturização. E é impressionante o que acontece. Eu mesmo, no meu trabalho, tenho cabelos que eu corto e eles estão em uma fase do corte e que eu olho e vocês poderiam imaginar, não, Paulo, não foi tu que cortou, foi, eu vou medir todo, ele está perfeito, mas a característica da cabeça, dos rodamuinhos, da textura, da distribuição natural, das densidades, tornam cada cabelo único. Por isso que nós precisamos dominar as técnicas. Vou falar sobre elas com vocês, explicando um pouco.
E este assunto está aqui hoje à noite porque a aula 2, quem está aqui comigo, que assistiu a aula 2 sobre a texturização. Na aula 2 da jornada, eu mostro para vocês um pedacinho do curso que apenas os alunos, as alunas têm acesso. E ele está lá na aula 2. Uma parte, o acabamento do Chanel. Olha, galera, o que vocês acharam? Vocês perceberam o que acontece com a texturização? O acabamento? Lembrando, e vamos marcar aqui um acordo. Textura não é para mudar a forma do corte. É para dar polimento à forma, certo? Então nós não vamos, eu particularmente nunca vou orientar vocês a ficar batendo tesoura, rasgando de uma maneira instintiva. Porque se dá certo, e muitas vezes dá, a gente não sabe como chegou. Então a gente precisa ter um controle primeiro, entendendo as fases, inclusive, eu sempre falo das fases do corte. Quem é aluna do método sabe que eu sempre falo isso. Tem as fases da texturização. A primeira fase de textura, a segunda, até onde tu vai avançar. O cabelo é longo? O cabelo é curto? O cabelo é médio? O cabelo tem progressiva? O cabelo tem outro tipo de textura? Olha quem está aqui comigo hoje. Só para vocês terem uma noção, essas duas modelos aqui, na segunda-feira eu vou gravar 2 cortes oficiais para se juntarem aos demais, totalizando 23 cortes por hora no curso. Vamos falar sobre cabelos cacheados, curvatura, será que corta cabelo seco, corta molhado, vamos construir a figura, vamos mostrar a textura. Hoje as minhas turmas já ficaram sabendo que vamos gravar e em breve, só o tempo de editar, vai estar disponibilizado também 2 cabelos cacheados. Elas chegaram e semana que vem vamos gravar, não é mesmo? É isso aí. Todas as texturas, todos os acabamentos necessários, cortar, libertar a mente, cortar cabelos. E não apenas um estilo de cabelo. Eu só corto isso, Paulo, eu faço um curso daquilo. Vocês vão perceber que com fundamento vocês vão ter a liberdade para cortar qualquer textura de cabelo. Vocês vão compreender o que utilizar e percorrer o caminho até se tornarem a profissional que vocês desejam ser. Bom, falar em textura, tá? Para falar em texturização, só vou jogar minha boneca para cá. E eu tenho essas manequins com esse cabelo, tá? E elas vão ser cortadas em cortes que estão guardados sob segredo. Só quem está no curso vai receber, né? Vai saber que forma nós vamos fazer, será curto, médio, longo, vamos ver. Mas notem, ela chega com as pontas finas, ó, tá vendo? Essa é a boneca como chegou, a manequim como chegou, e eu vou criar o corte semana que vem. Mas essas pontas finas, elas me trazem uma reflexão e eu quero alertar você sobre isso, tá? Texturização. Nós vamos sempre entregar aquilo que o cabelo precisa e nunca a mais, certo? Se tu terminar um corte de cabelo e ele, ao secar, está dentro daquilo que tu e a cliente entendem como ideal, ali permanece o correto. Então alguém vai falar assim, olha lá, o Paulo Bassani é o louco da textura. Não. Eu busco o acabamento que satisfaça aquilo que a minha cliente deseja como visual no seu dia a dia, certo? Se ela vai usar amassado, se ela vai usar escovado, se ela tem progressiva, se é um cabelo grosso, se é um cabelo que tem pouco volume, muito volume.
Vamos parar para pensar. Depois eu quero fazer um desenho bem bacana aqui, tá? Vocês. Eu vou colocar uma imagem aqui desse cabelo. Deem uma olhada nesse cabelo. Tá? O que vocês acham dele? Conseguem acompanhar? O que vocês acham? Conseguem me ouvir tranquilamente? Só dá um alô ali se está tudo certinho, se a minha voz está saindo. Esse cabelo é um cabelo, veja, um cabelo denso. Se eu falar que essa moça tem um cabelo natural, vocês não acreditam, né? Esse é um cabelo natural, tá? Vejam, é um cabelo que tem muita espessura, ele é denso, tá? E ele está cortado todo em camadas, certo? Na técnica de camadas que a gente ensina passo a passo como realizar, tanto a estrutura quanto o acabamento. Esse tipo de cabelo desta moça me exige uma técnica de texturização. Agora, este outro tipo de cabelo, aqui, ele me exige outra pegada de acabamento, certo? Por isso que nós temos que ter o quê? Repertório. Repertório de cortes, repertório de técnicas de acabamento e não ficar só refém do ou do que fazem parte, tá? Para vocês terem uma ideia, o corte das duas moças é o mesmo, tá? É o mesmo corte, o mesmo movimento, a mesma técnica. O cabelo delas fala o que é, tá? Mas o que acontece? Eu tenho a mesma figura, ele tem uma direção, que é representado por uma figura, ele tem um comportamento visual que me identifica a técnica, certo? Pronto, vai lá e vamos cortar. E claro que não é tão simples assim, mas a gente começa a olhar um cabelo desse, nós temos que saber para onde foi a mecha. Foi para cima, foi para trás, foi para frente, foi em que ângulo, foi numa mecha fixa, foi numa mecha móvel. É tranquilo isso. Mas eu quis mostrar para vocês, porque eu tenho uma introdução para que vocês entendam como fazer acabamento e texturização. Tá? A moça que estava antes, ela só usa o cabelo cacheado. A primeira, essa moça aqui, essa aqui, ela só usa o cabelo liso. Então, mas elas têm o mesmo elemento de corte. Elas têm a mesma figura geométrica de corte, mas o acabamento e os comprimentos e as decisões de onde eu vou começar ou terminar são diferentes. Mas eu tenho que bater o olho e tenho que identificar. Essa moça, ela me exige um tipo de texturização. No caso, uma sequência de texturizações e alguns movimentos. Já a moça que eu acabei de postar, Hilda, boa noite. Esse cabelo tu conhece, né? Não é a boneca, ela é linda. E essa moça tem um cabelo, essa cor, que cor que vocês acham que a gente fez para ela? Esse cabelo é natural. Olha a cor deste cabelo dessa moça. Natural. Tá? Essa me exige um roteiro de acabamento. O outro cacheado me exige outro roteiro de acabamento. Por que eu quero alertar para vocês isso? Porque eu preciso ter repertório para falar sobre texturização, porque eu preciso entender como que a minha cliente se comporta. Vamos supor, ela é uma cliente que só vem ao salão, aliás, que ela só usa o cabelo amassado, tá? Ondulado, ativa, seca com um difusor, ela nunca escova. Ela me exige um tipo de textura. Agora, se ela é uma mulher como essa, dá só uma olhada. Vamos supor. Esta aqui. Tá? Veja. Ela usa o cabelo... É o mesmo corte, tá?
o mesmo elemento, a mesma figura geométrica, a mesma técnica. Esta mulher, vamos supor, que ela vem ao salão, mas de vez em quando, esta mesma mulher, ó, é a mesma foto dela, tá? Ó como muda o aspecto, mas o som é o mesmo, o elemento é o mesmo, a geometria é a mesma, a técnica é a mesma. Mas esta cliente, que por vez ou outra, no caso, o exemplo que eu estou dando, ela escova o cabelo de vez em quando e também usa ele ondulado. Veja, ela me exige que eu faça o acabamento para quando o cabelo estiver liso, escovado, não haja uma marca, fique leve e fluido, não caia uma bolsa aqui na cara dela, em franja. Não fique caindo um bolsão, como um tijolo ao redor do rosto dela, parecendo um Cocker Spaniel, que é o que eu vejo muito, cabelos ondulados. A frontal parece isso aqui. Quem conhece o Cocker Spaniel? Falta acabamento. Falta movimento de figura, mas falta o acabamento. Se essa mulher vem e ela usa o cabelo liso de vez em quando, no dia que ela vem cortar, eu escovo o cabelo dela. E mesmo ela falando assim, Paulo, eu quero ficar ondulada hoje. Então tá bom. Mas hoje, como eu sei que tu escova ele prancha de vez em quando, hoje, para que eu tenha certeza que o meu acabamento fique perfeito, quando tu escovar, eu preciso escovar porque eu tenho certos movimentos que eu só consigo realizar com o cabelo liso e escovado. Então, quando eu crio certos acabamentos que podem ser até bruscos em alguns cabelos mais ondulados ou cacheados, quando a mulher usa ele liso, eu preciso ter movimentos e uma educação motora e controle de ferramenta e de condução para que eu consiga realizar o movimento. E é isso que eu vou passar para vocês desde a forma como se faz tudo, desde como se posiciona. E aí fica o meu alerta, tá? Eu quero conectar vocês porque eu preparei um assunto aqui, tá? Muito interessante. Eu acho interessantíssimo porque eu fico tão feliz em falar sobre essas coisas. Deixa eu pegar aqui só e preparar para vocês, tá? Vamos guardar aqui. Olha, tem muita gente aqui comigo, olha lá. Uma galera hoje. Alta galera. Deixa eu só primeiro passar um conceito para vocês. A gente tem que entender de onde vêm as coisas, tá? Não só ver fazendo, porque eu vou mostrar também, mas tem que entender de onde vem. É uma forma lúdica, entendam isso, tá? Mas vamos supor que este cabelo, eu não fiz ele tão longo, vamos imaginar que isso seja um cabelo, tá? Aqui. Uma mecha de cabelo, certo? Eu quero alertar vocês que visualmente, quando eu vou texturizar, eu preciso, vocês só vão ver a imagem invertida das letras porque estamos com o celular invertido, né? Estou com ele virado para mim. Mas quando eu vou texturizar um cabelo, eu preciso ter consciência visual da raiz, do meio e das pontas. Eu preciso ter esta consciência. Eu preciso bater o olho e saber aonde eu estou dando a tesourada. Sempre que eu trabalhar com a tesoura, independente da técnica, tá? No terço final, independente da figura, da direção, eu vou dar encaixe, suavidade, fluidez, eu vou fazer a forma se polir e ela dar personalidade a ela, mas sem modificá-la assim, tanto no seu movimento do corte. Tá? Então, se eu trabalhar com a tesoura nestas porções, eu faço isso encaixar. Quando eu avanço um pouco na parte média do corte,
eu começo a ter outro tipo de comportamento. Tá? Quando eu avanço na raiz, em um cabelo longo, estou falando em um cabelo médio longo, entendam isso, tá? Eu começo a provocar figuras internas, elas podem ser positivas ou negativas. Porque quando eu quero um certo movimento de alguém que tem um cabelo mais liso, quer criar movimento, ativar uma textura, eu subo a textura e ativo ela mais para cima na porção. Quando eu quero apenas encaixar, eu trabalho mais na parte das pontas, independente da técnica que eu escolher, certo? Então eu preciso cuidar desde a forma como eu seguro o cabelo, porque se eu segurar ele aqui para rasgar, veja, opa, já entrou no meio. Mas eu achei que estava na ponta, Paulo, mas tu está segurando errado, tem que vir com a mão até a ponta, para depois trabalhar no terço final. E aonde eu quero chegar com vocês, tá? Vocês vão entender. Existe uma texturização, que é o encurtamento de parte dos fios provocados pela natureza, provocada pelas quedas. E é isso que eu quero alertar vocês, principalmente, claro, cabelo, todos eles, tá? Mas em cabelos cacheados, para evitar isso aqui, ó. Tá? Vocês vão entender como não ter essas pontas finas. A natureza, as quedas de cabelo, e principalmente depois do período que nós passamos todo, com as questões do Covid e tudo mais, quedas pós-Covid, quedas pós-traumática, medicamentosa, enfim, por dietas, por hormônios, por estresse, enfim, às vezes enche uma mão. A gente precisa entender os ciclos, tá? Os ciclos de queda para conseguir atuar na texturização, e isso principalmente eu vou alertar vocês em cabelos como esse aqui que eu mostrei, ó. Como esse aqui. Eu tenho que cuidar. Porque se a cliente chega com um cabelo desse, depois de um grande ciclo de queda, o que vai acontecer? Na parte de cima vai estar mais volumosa e cheia, e as pontas lá embaixo vão ficar mais afinadas. Então eu não posso virar o maluco, a maluca da texturização, rasgar todo o cabelo sem entender isso aqui. Presta atenção. Olha só. Vocês vão entender também por que as pessoas têm muita dificuldade em cortar cabelos mais curtos, tá? E por isso que tu tem que ser muito boa na construção, para não entortar o corte dos lados, fazer um lado de um jeito e o outro lado de outro jeito, tendo comportamentos distintos em cada lado. A gente fala sobre isso na aula 2 também. Quem não assistiu a aula 2 não sabe o que está perdendo. Lembre que elas vão ficar disponíveis para vocês apenas até domingo. Domingo à meia-noite, ó. As aulas da jornada se vão, tá? Mas eu quero que vocês compreendam uma coisa. Eu fiz aqui de uma forma lúdica, porque fica muito visual, tá? Mas quando vocês recebem clientes de cabelos médios longos, com a ponta afinada, ou que às vezes elas reclamam, meu cabelo tá alto, eu não sei, eu tô acordando toda amassada, ele tá acordando com a cara do travesseiro para cima, a tua progressiva, o teu alisamento não tá durando, tu fez, olha aqui, já tá arrepiado, já aumentou todo. Presta atenção. A primeira coisa que tu precisa fazer em muitas clientes é entender aonde estão os ciclos de queda dela, tá? Toda mulher tem seus ciclos de queda. Pode ser anual, pode ser um anual, por exemplo, com uma queda natural, normal, ou pode ser as grandes quedas, certo? Essas grandes quedas, mesmo que tu tenha um cabelo longo, certo? Ó, tem um cabelo longo, o cabelo começa a crescer, e ele começa a crescer desta forma.
façam isso e com o secador. Entenderam? Na cliente de vocês. Vocês vão identificar que existem fios que retornaram de um grande ciclo de queda. Esses fios voltam, a queda dura 1, 2, no máximo um terceiro mês em grande queda, então a diferença entre os fios ela é pequena, mas em essência ele é um círculo, porque ele reproduz o formato do crânio. Olha lá. Veja. E ele vai fazer esse círculo, essa bola interna dentro do corte. Se o cabelo é liso, chamaremos isso, tem uns fios arrepiados. Se o cabelo é mais ondulado, ele vai subir. E conforme foi a grande queda, vai subir, deixando as pontas mais alongadas e finas. Vocês vão estender o movimento e vão descobrir aonde está o outro ciclo de queda dela, de 1 ano e meio, talvez, ou 2 anos atrás, desta forma. Aqui está. Veja. Olha lá. Um ciclo de queda, crescimento mais ou menos de 10 meses, 1 ano. Outro ciclo de queda, crescimento de 2 anos. E o comprimento final, talvez atual dela. Vamos imaginar que o corte desta cliente seja assim, ó, em camadas. Minha tesoura. Do curto ao longo. Tal qual as nossas modelos que a gente viu. Fio de cima menor do que os fios de baixo, que lá no seu repouso natural não o encobre, gerando uma figura de alongamento, leveza e movimento. A figura do corte é do curto ao longo, mas internamente há um círculo. Se externamente na figura, estou falando de um cabelo longo, como esses das fotos que vocês viram, poderia citar milhares de exemplos, e é isso que a gente faz também quando a gente faz a consultoria ou a mentoria com as nossas alunas, sempre que necessário, explicando sobre cabelo. Muitas coisas. A figura externa é uma oval alongada, mas o interno é um círculo porque o cabelo cresce desta forma. E o que eu quero falar com isso? Imaginem vocês que eu tenho um cabelo longo, aonde eu venho, trago todo ele aqui assim, junto, posiciono, corto, mas desconsidero isto aqui, ó. Esses fios mais curtos do primeiro ciclo, ali estão. Os mais longos do segundo ciclo, ali estão. E aí venho aqui, porque o Paulo falou que precisa fazer. E eu começo a rasgar, mais ainda, sem ter a percepção ou o bom senso, que aquele cabelo já estava texturizado pela natureza. Já tinha fios curtos internos. Entenderam? E eu preciso mostrar isso para a cliente. Veja, minha amiga. Dei um nome para ela. Vamos ver o mais votado, vou chamar ela. Mostrem para a cliente através do secador. Expliquem para ela por que a tua progressiva não dura. Porque esses fios pequenos, o teu alisamento não dura. Porque esses fios pequenos, quando cresce a raiz natural,
já representa 20 e 30% de uma extensão de fio e 20 e 30% de uma extensão crescida, ondulada, já entorta completamente a ponta. Mostre para ela que o cabelo está ficando alto porque existe um círculo dentro da cabeça dela. Mostre para ela que ela está acordando amassada e com o cabelo como ela nunca acordou, quase que quadrado, porque ao deitar, o cabelo que antes era longo e tinha um certo comprimento, agora em grande quantidade, devido às quedas absurdas que muitas tiveram, em grande quantidade, ele responde se amassando ao travesseiro. É por isso também que muitas das clientes não conseguem escovar o cabelo, porque o cabelo aqui, eu vou até encurtá-lo para dar o exemplo para vocês, tá? Me permitam. Muitas mulheres, enquanto esse cabelo está crescendo, ele fica arrepiado. E quando elas tentam se escovar, esses fios pequenos, comparados aos fios longos, nem na escova entram. No salão, quem é escovista e não trabalha a raiz de uma maneira separada, isso com o suor ou com uma nuvem de chuva que vem lá da fronteira do Rio Grande do Sul ou daqui do sul do Brasil para cima, já arrepia, já se desfaz. Então eu preciso falar para ela que não é a minha escova, existe algo no cabelo que está a caminho da cura. E eu vou mostrar que quanto mais este cabelo crescer e ele chegar na metade desses fios, eu já começo a ter uma resposta. E quando ele chegar no terço final, as coisas começam a se curar. Isso é na franja também. Por isso que eu preciso falar para a cliente. Eu não tenho poder sobre esses fios curtos. Mas nós precisamos cortar o cabelo, nem por esses do segundo ciclo. Mas nós precisamos, enquanto estes crescem, aumentar a frequência dos teus cortes. Segurando esse, porque esse, ora está aqui, ali 2 meses estará aqui, ali mais 2 meses aqui. Quando ele chegou no meio, ele começa a fazer a curva da cabeça, ele para de ficar quadrado, ele se assenta. Quando ele está nesse comprimento, ele já fez a curva, ele já se acomoda, tudo bem, está curado. Oriente ela só para não ter uma grande queda novamente, para não começar tudo de novo. Tá? Observem aqui. Antes de eu ir para o quadro. Não, aqui mesmo. Não vou quebrar a linha de raciocínio. Antes de dar continuidade, lembrem-se de assistir às aulas gratuitas da jornada que estão disponíveis para vocês no link da bio do meu Instagram. Essas aulas podem transformar a vida de vocês. Mas a maior transformação acontecerá semana que vem, a partir de segunda-feira, às 7 horas da manhã, quando teremos uma nova turma, onde eu vou cuidar das minhas novas alunas. Estou louco para conhecê-las. Lembra do que eu mostrei? Lembra? Do curto ao longo é o exemplo das linhas que eu acabei de mostrar. Um cabelo em queda, ele cresce internamente em um formato circular. A cada 2 meses, esse cabelo vai crescendo. No começo, ela não percebe tanto. Logo ela começa a ver, olha só, está arrepiado. Aí, eu já contei essa história aqui, que a minha esposa, nós temos 2 filhos. No primeiro filho, meu filho mais velho, ela perdeu bastante cabelo. Mas no segundo filho nosso, ela perdeu muito cabelo. Muito. E aí a franja dela não se ajeitava, porque a linha de crescimento dela... A linha de crescimento da minha esposa era mais ou menos aqui assim. Um monte de cabelo, tá? Aqui assim.
cabelo, a franja pro lado que ela escovava, escova. De repente a linha de crescimento dela não ficou 100 que nem a minha aqui, tá? Mas veio parar aqui atrás. Assim. Mais ou menos assim. E a partir daqui, os fios longos, aqui aquela penugem, e antes aqui era tudo preenchido. O que aconteceu? A minha esposa não conseguia se arrumar a franja porque os cabelos ficavam curtos. Entenderam? E ela escovava, e quando começou a crescer, ela não conseguia colocar na escova, então ele ficava ainda ondulado. Ou ela pegava e ele ficava primeiro arrepiado. Aí esse vinha e não tinha o suporte desse, então ele fazia uma volta. E esse cabelo crescendo, crescendo, e ela não conseguindo. Quando ele ficou desse tamanho, esta região aqui, cresceu. Quando aquele cabelo cresceu e conseguiu entrar na escova, a franja dela curou. Entenderam? Então a gente precisa, eu sempre falo para as minhas alunas, ontem conversamos com a Hilda, que é uma mulher fantástica, moradora da cidade de Sinop, Mato Grosso. Nunca é só cortar cabelo. Entenderam? E a filosofia do curso é essa também. O método é isso, é a vivência de salão, são as orientações de salão, é a postura profissional, é como tu consegue interpretar, é como tu consegue ajudar uma pessoa, porque tu não vai cobrar só para passar a tesoura e fazer o cabelo cair. Não é isso só. É muito mais do que isso. Será que sai? Olha, sai. Meu Deus. Agora que eu vi aqui. A minha linha também era aqui. Deixa isso pra lá. Muito bem. Voltamos ao assunto. Notem. E vamos provocar isso um pouquinho maior. O cabelo vai crescendo. O cabelo longo em camadas da cliente, no seu repouso, cria a figura clássica da técnica de camadas. Do curto ao longo, como as fotos que vocês viram, tá? Só que estes fios curtos que crescem incomodam e criam uma outra forma, um círculo, como se fosse uma camada convexa. Como se tivesse batido a tesoura em forma circular, a tesoura dentada internamente. E isso demora até se acomodar. E aonde eu comecei a minha aula hoje? Nossa live da semana da jornada, falando sobre texturização, porque a aula 2 tem um passo a passo de texturização, que só quem está inscrito no curso tem acesso. Tem um pedaço do curso lá para vocês assistirem a texturização no Chanel, finalizando o Chanel da semana passada. Tá? Que fizemos nas lives de aquecimento na semana passada. Só que eu preciso entender o que tem. E por isso que muitas vezes a gente aconselha a cliente subir um pouco o comprimento, fazer os cortes com mais frequência, para dar uma sensação de corpo, enquanto esse cabelo lentamente cresce, até o ponto que ele consiga fazer a curva do crânio e se acomode num novo formato. Mas não adianta isso aqui com uma ponta extremamente fina, com um aspecto de cabelo que não tem mais nada na ponta. Tá? Então, esse assunto, a gente coloca ele para vocês porque às vezes, as pessoas imaginam que a gente está ali construindo um curso online que vai lá ensinar um corte. Ó, puxa aqui, ó, tá feito, ó. É muito mais do que isso, tá? É muito mais do que isso. Quem já faz parte, quem já me conhece de longa data, a gente trabalha na estrada, eu falo na estrada como educador. Esse ano fazem 19 anos como educador de cabeleireiros. Eu tenho 40 anos de idade. Em 2004
comecei esta jornada. Em 2003 me formei educador da Keone e desde lá conduzo treinamentos para cabeleireiros. Ninguém está há 19 anos na estrada, com cursos um atrás do outro, se a gente não se preocupasse contigo, que está ali nos assistindo. E é essa forma de contar, de alertar, que é muito mais do que só puxa assim, ó, vai para trás, ó, aqui para cima, ó. Nós precisamos também compreender como orientar as nossas clientes. Todo um contexto. É por isso que o meu desejo maior é que vocês consigam cada vez mais elevar o preço do corte, porque não é quanto se passa a tesoura, é o serviço do corte de cabelo. É a orientação, é a explicação que eu acabei de dar aqui para vocês. E por que as pessoas têm receio de cortar cabelo curto? Vocês lembram que eu falo sempre isso? Que cabelo longo, ele sussurra erros. E o cabelo curto grita os erros. Por quê? Notem que neste cabelo aqui, longo, deixa eu me ajeitar aqui. Perdão. Veja. Nesse cabelo longo, que tem a sua estrutura cortada em camadas, tá? Notem que não são todos os fios que chegam lá embaixo. Deixa eu até abaixar aqui. Aqui, tá? Tem fios que não vêm da texturização e não são da camada, eles são fios de um crescimento, de um ciclo de queda. Estão aqui eles, ó. Olha lá. Estão aqui. Isso é incrível. Eu sou uma pessoa feliz fazendo isso. Tem outro ciclo que aqui está. Veja. Ó. Eles também não fazem parte da estrutura do corte. Eles não chegam, ó. Eles tem uma fase de queda, outra fase e aqui a estrutura do corte. E quando eu começo a encurtar o cabelo, veja, olha esse ciclo aqui, ó, tá? Notem como essas pontas são mais afinadas. Quando eu faço um corte, nem vou levantar aqui só para não perdermos tempo, tá? Quando eu faço um corte, agora eu vou equilibrar, ó, tá? Escolher a tesoura certa para cortar as minhas linhas, né? Quando eu encontro, olha ali, ó, o segundo ciclo, e eu o corto de alguma maneira, não estou querendo passar técnica de corte, estou passando para vocês raciocínio e atendimento. Pronto. Toda essa porção, lembra que tinham fios que quando eu batia aqui, caíam? Não caem mais. Então a densidade aqui, ó, tá maior. E quanto mais eu for encurtando isso e fazendo esses fios todos, olha quanto cabelo que tem essa mulher aqui. Ela tem muito cabelo. Só que quando o cabelo é muito longo, os fios pequenos não chegam lá no comprimento, eles caem antes. Só que quando eu vou cortar um cabelo curtinho, um Chanel, um cabelo curto, olha lá, olha onde é que eles estão aqui, olha lá. Toda essa grande massa de cabelo daquela mulher está num único bloco. E aí, é vela acesa, sinal da cruz, rasgação, bateção, desfia, meu Deus do céu, fica um capacete, e agora o que eu faço? Por quê? Quando vocês concentram, certo? Em um ponto final,
toda uma densidade de fios, ela vai automaticamente pedir muita textura, muito acabamento, muito refino. Entenderam? Quando o cabelo é longo, os ciclos já tornam a ponta mais leve. Por isso que as pessoas cortam só aqui. Ti, tó, lá nas costas. Quando começou a vir aqui pra cima, e são esses segredos que eu quero compartilhar com vocês. Entenderam? Para passar a tranquilidade na execução de um corte de cabelo. Porque dentro dessa estrutura, tu tem as fases da textura. Tu não tem que ir para, vamos supor, se texturizar é decorar, e eu tenho uma parede de tijolos, eu não vou direto com o quadro e coloco o quadro em cima da parede bruta recém, a não ser que esse seja o projeto, mas vamos supor, vocês vão entender com certeza. Eu primeiro passo a massa grossa, fase 1. A massa fina, fase 2. A massa corrida, lixa, pinta. E se não vai pintar, já vem com papel de parede. E depois coloca o quadro. E eu não coloco os ingredientes numa ordem avessa. E se tu colocar os ingredientes numa ordem avessa, tu se perde, porque tu não sabe mais o que tu está fazendo. Então, até para texturizar, nós precisamos de um processo. Ai, Paulo, lá vem tu com um passo a passo mecânico, como se fosse um robô. Não, me desculpem. Quem me vê cortar, quem me vê ensinar, sabe que o que eu quero fazer é passar de forma leve e suave para vocês. Então, o acabamento, que é o que muitas pessoas buscam quando vem até mim. Cabelo curto. Ai, Paulo, o cabelo com progressiva fica marcado. Sabe, às vezes a gente brinca assim, que técnica que foi usada? Eu vou contar um caso para vocês que foi muito engraçado. Nessa época eu estava conduzindo um treinamento de mechas, tá? Representando aqui a Unipasso Fundo. E aí chegou uma modelo, e a modelo com um cabelo muito manchado, bem manchado. E aí eu cheguei no grupo, eram 3 ou 4 cabeleireiras no grupo, tinha um cabeleireiro junto, muito espirituoso, por sinal. E eu falei, gente, mas meu Deus, como é que será que foi feito esse cabelo? Perguntando pro grupo, né, como é que ele tinha sido feito anteriormente. Aí esse cabeleireiro falou assim, com ódio, Paulo, só pode, porque tá muito feio. A modelo olhou pra ele assim, eu falei, meu Deus, já aprendi uma técnica nova agora. Que técnica que foi usada para cortar esse cabelo? Como é que foi cortado esse cabelo? Com raiva, só pode, foi com raiva, com ódio, não é possível. Então, vocês já viram, inclusive aqui no meu feed, cabelos cheios de pintas, com marcas. E eu posso garantir para vocês que o que falta só para muitas pessoas, para muitos profissionais, é a orientação, é o conhecimento, é o acesso à informação e a orientação de como resolver aquilo. Muitas profissionais largam o corte na metade. É como se tu fosse morar na tua casa, um piso bruto. É uma casa? Sim. É uma casa, mas se tu decorar ela, vai ficar outra casa, entenderam? Então, o corte de cabelo, principalmente os cabelos curtos, tu precisa uma construção profissional, motora, de entendimento de movimentação, de domínio de algumas ferramentas e posições de corpo, tesoura, pente, condução, para chegar no cabelo curto e aqui, ó. Agora, se eu mostrar para vocês eu cortando o cabelo rápido, mostrando assim, isso, olha aqui, isso, o que vocês acharam? Eu sou foda, né? Ó, nossa, desculpe a palavra. Passou até uma moto aqui, acho que eu falei demais. O motoqueiro devia ter passado quando eu falei que eu sou foda.
Nossa, eu quero mostrar meu trabalho aqui. Como que alguém que está ali, do outro lado, na sua casa, agora à noite, numa quinta-feira à noite, me assistindo, e a partir de semana que vem, com o curso do Paulo Bassani, na televisão da sua sala ou no seu celular, como que vocês vão aprender se eu quiser mostrar como eu corto? Não é só como eu corto eu mostro para os clientes. Eu preciso ajudar todos vocês a compreender e serem melhores que vocês mesmas. Dia a dia. Dia a dia. Tá? E isso é fabuloso. Ouçam. Vocês vão confirmar, enquanto eu vou rodar esse vídeo, vocês só me confirmem se o áudio do vídeo sai para vocês, tá? Por gentileza. Quando eu colocar esse vídeo, alguém manda uma mãozinha ali para mim rapidinho, para não ficar aqui sem... Eu quero compartilhar um vídeo que eu recebi hoje de um aluno, espontaneamente. Ele postou no story dele isso, que é o Roberto, de Florianópolis. Ele postou no story dele, eu fiquei assim, sem palavras, porque eu não pedi para ele postar, eu não pedi para ele fazer alguma coisa para mim, ele simplesmente fez. Confirmem com um joinha aqui quando eu colocar, porque a minha voz eu sei que não vai sair, mas eu quero ver se o som dele vai sair. Trabalho em equipe.